Boa tarde, turma. Passando aqui para fazer a correção da atividade da última aula. A gente vai começar aqui pela questão 23, tá certo? Questão 23 diz assim, olha, obtenha as coordenadas do ponto Q, que divide o segmento de extremos P menos 3 e 5 e R 1 e 3, na proporção de PQ sobre QR igual a 2 sobre 5. Então, fiz aqui esse gráfico aqui para ilustrar o nosso problema, tá certo? Coloquei os extremos aqui, que são os pontos P e R, e o ponto Q que divide os extremos. E vamos fazer a relação, tá certo? Tanto no eixo X como no eixo Y, que são proporções, né? A gente vai fazer esse segmento aqui, ó, que é a relação de PQ, e esse segmento aqui, que é a relação de QR. E vamos dividir. Então, quanto é que vale esse segmento aqui de PQ? É menos 3 sobre menos 3 menos x, tá certo? Então vai ficar assim, ó, menos 3 menos x sobre este outro segmento aqui, que vai ser x menos 1, tá bom? X menos 1 igual a 2 sobre 5. Agora é só resolver, multiplicando aqui em forma de x, todo mundo sabe. Vai ficar 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a 5 vezes menos 3, que dá menos 15, 5 vezes menos x dá menos 5x. Passando tudo para o mesmo lado aqui, então vai ficar 2x mais 5x dá 7x, e menos 15 mais 2 dá menos 13. Nesse caso aqui, o x vai ser menos 13 sobre 7. Então já achamos a coordenada x, né, do ponto Q, que seria menos 13 sétimos. A gente vai aplicar a mesma regra, tá certo? Para este segmento aqui, ó, né? Esse segmento aqui, PQ em relação ao eixo Y, e este segmento aqui, ó, QR em relação ao ponto QR, tá certo? Em relação ao eixo Y. Então vai ficar assim, ó, esse segmento aqui vale 5 menos y, né? 5 menos y sobre esse segmento aqui que é y menos 3. Isso aqui também é igual a essa proporção aqui, 2/5. Explicando também em forma de x, vai ficar 2y menos 6 igual a 25 menos 2y. Fiz certo? Vamos lá de novo. 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 3, menos 6. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos y é menos 5y, né? Só corrigindo isso aqui. Então vamos lá. Passando tudo por um lado só. 2y, esses menos 5y vai para o outro lado como mais 5y. Vai ficar 7y. Este menos 6 vai para o outro lado como mais 6, 25 mais 6 dá 31. Então y vai ser 31 sobre 7. Então, o nosso ponto Q, as coordenadas dele, né, é o que a gente achou, menos 13 sobre 7 e 31 sobre 7. Certo? Que é exatamente aqui o que nós encontramos aqui na resposta do livro. Bateu, né? Vamos agora para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, só concluindo aqui as questões, né? Continuando aqui. A questão 24, ó. 24 ele quer que você determine, né, a partir desse triângulo aí que foi dado os vértices ABC, ele quer que você calcule o comprimento das medianas. Só mostrando para vocês que as medianas, pessoal, eu fiz aqui um gráfico também para explicar melhor. As medianas são exatamente essas distâncias, né, dos vértices ao ponto médio de cada lado oposto a esse vértice. Por exemplo, todo triângulo vai ter 3 medianas. As medianas nesse nosso triângulo aqui estão representadas aqui por essas linhas, essas retas em azul, tá certo? Então você observa, por exemplo, a mediana aqui CM, né? Essa mediana CM aqui, ó, ela interliga o vértice C ao ponto médio do segmento AB, né? Que é o ponto M. A mediana AN
né, que é essa aqui, ela liga o vértice A ao ponto médio do lado oposto, que é o lado BC, ó. Mesma forma que a mediana BP, que é essa aqui, ó. Ela liga exatamente o segmento de B a P, tá certo? Ó, B é um vértice e o P é o ponto médio do lado oposto ao vértice B. Então eu coloquei aqui para que todo mundo entenda. CM é uma mediana, tá certo? Isso aqui de CAM. AN é outra mediana e BP é outra mediana. Mas observe aí que para a gente calcular essas medianas, a gente tem que saber quanto é que vale os pontos M, N e P. Eu já sei quanto é que vale A, B e C. A gente precisa descobrir quanto é que vale M, N e P. Aí aqui eu coloquei aqui como é que você faz para calcular exatamente, né, os pontos médios, tá certo? Por exemplo, o ponto M é o ponto médio do segmento de BAA, tá certo? Ele fica bem no meio aqui de BAA. Dessa forma, para me calcular, a gente aplica naquela fórmulazinha que tem aí no livro de vocês, vocês devem ter também já feito a anotação, né? Coordenada x do ponto médio, a coordenada do ponto x de um extremo, mais o ponto x do outro extremo, dividido por 2. Os extremos, no caso aqui, seriam os pontos A e B, né, em relação a M. Aí, quem é a coordenada x do ponto A? Se você observar, até coloquei aqui, ó, x, y de cada ponto, ó, certo? X, y de cada ponto. O x do ponto A é 0, o y do ponto A é menos 1. O x do ponto B é menos 5, o y do ponto B é menos 5. O x do ponto C é menos 3, o y do ponto C é menos 1. Então, dessa forma, basta você substituir, né? X de A 0, mais x de B, que é menos 5, ó, dividido por 2. Então, 0 mais menos 5 é menos 5 meios. Então, esse valor aqui é a coordenada x do ponto M, né? Mesma coisa você vai fazer para calcular a coordenada y do ponto médio. Ó. É y de A mais y de B sobre 2. Y de A é menos 1. Y de B é menos 5 sobre 2. Então, menos 1 mais menos 5. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Isso aqui é a coordenada y do ponto M. Então, eu anotei aqui a coordenada x e y do ponto M. Mas para mim calcular os outros, né, as outras medianas, eu tenho que também saber quanto é o valor de N e P, que são as outras coordenadas. O mesmo processo que a gente faz aqui para calcular o x de N, a gente faz para calcular o x de N e o x de Q, tá certo? Então você observa aqui, ó, x de N. X de N é x de B mais x de C dividido por 2. X de B menos 5 mais x de C menos 3 dividido por 2. Certo? Então, menos 5 com menos 3 dá menos 8, dividido por 2, menos 4. Coordenada x do ponto N. Coordenada y do ponto N vai ser y de B mais y de C dividido por 2. Y de B menos 5, y de C 1 dividido por 2. Ora, menos 5 mais 1 é menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, achamos aqui também a coordenada y do ponto N, né? Então, está aqui o ponto N também. Observe que nós já encontramos aqui o ponto M e o ponto N, né? Vamos agora só descobrir o ponto Q. O x de Q, aliás, o x de P, né? O x de P, que é esse ponto, vai ser x de A mais x de C dividido por 2. X de A é 0, x de C é menos 3 dividido por 2. 0 mais menos 3 é menos 3 meios. Encontramos aqui a coordenada do x de P. Mesma coisa aqui para encontrar a coordenada y. Y de P é y de A mais y de C sobre 2. Y de A é menos 1, y de C é 1. Né? Então, menos 1 mais 1 é 0, dividido por 2, 0. Então, as coordenadas do ponto P é menos 3 meios e 0, certo? Pronto. Observe que a gente ainda não resolveu a questão, porque a questão a gente faz dois questionamentos.
é descobrir o valor das medianas e descobrir o valor do baricentro, certo? Para calcular as medianas, a gente precisa saber dos valores dos pontos M, N e P. Então vamos aqui para o outro slide. Muito bem, como é que a gente faz aqui o cálculo aqui das medianas, tá certo? Se você observar, as medianas nada mais são do que distâncias, certo? Essa distância de CM é uma das medianas. A distância de CAM é uma das medianas. Então você vai calcular a distância da mediana C, aliás, a distância do ponto C até o ponto M. Aí você aplica naquela formulazinha, né? Da distância entre dois pontos. Então a distância de CAM é x de C menos x de M, né? Ó. X de C menos x de M ao quadrado mais y de C menos y de M ao quadrado. Então você observa aí que x de C vale menos 3, o x de M vale menos 5 meios, o y de C vale 1 e o y de M vale menos 3. Isso é o quadrado, né? Então, resolvendo isso aqui, você vai ter exatamente raiz quadrada de 65 sobre 2. Para você calcular as outras duas medianas, é a mesma coisa. Você aplica na fórmulazinha da distância, tá certo? E você vai encontrar. Então, nós temos aí as outras duas medianas, tá certo? Então, esses valores aqui são os valores já que são as respostas, tá bom? E para calcular o baricentro, vamos lá. Baricentro, pessoal, o baricentro, para a gente fazer o cálculo, a fórmula é essa aqui, tá certo? Coordenada x do baricentro é a soma das coordenadas x dos três vértices, ó, x de A mais x de B mais x de C sobre 3, certo? Então a gente coloca aqui, só faz substituir, ó, x de A, x de B e x de C e faz a operação. Então nós temos aqui a coordenada x do baricentro 8/3. Coordenada y é a mesma coisa, você bota a coordenada dos três vértices, né, ó, somatório e divide por 3. Y de A mais Y de B mais Y de C sobre 3, e a gente encontra aqui 5/3. Então nós temos aqui como resposta a coordenada do baricentro, né, menos 8/3 e 5/3. Próxima questão. Próxima questão aqui, ele já dá o baricentro e dois pontos que são vértices do triângulo. Ele quer saber o terceiro vértice, né? Então você só vai aplicar também na fórmula do baricentro, ó. Você coloca aqui o valor x do baricentro, no caso aqui do nosso problema é 2. Coloca x de A, no caso aqui seria x de P, né? Menos 2, mais x de Q, que seria 5. Para descobrir o valor de x de R. Resolve a equação, a gente encontra aqui que x de R vale 3. Mesma coisa é o coordenada y. Y de G, que no caso aqui vale menos 4, é igual a y de P, que vale 1, mais y de Q, que vale menos 6, mais y de R, que a gente quer descobrir sobre 3. Resolve a equaçãozinha, a gente encontra y de R menos 7. Então, as coordenadas do baricentro está aqui também, né? Menos 3 e 7. Próxima questão. Próxima questão, eu também fiz um gráfico aqui para que a gente entenda melhor. Ele diz que nós temos aí A, né? Que é um dos vértices do triângulo, e ele dá dois pontos médios, né? Que é os pontos médios MN, que são respectivamente os pontos médios dos lados AB e dos lados AC. Aí eu fiz o desenhozinho para vocês calcularem, para vocês entenderem. E aí a gente aplica a formulazinha do ponto médio para a gente descobrir. Ó. O ponto médio, né, do segmento AB, que a gente chamou de M, x de M, vai ser x de A mais x de B sobre 2. X de M a gente já sabe que ele deu, vale menos 5, né? Aliás, vale 2, é igual a x de A, que vale menos 5, mais x de B, que a gente quer descobrir, dividido por 2. Resolve, a gente encontra o valor de x de B. Ó. O y de M é a mesma coisa, né?
Você sabe que o y de m tem aqui, ó, que vale 3, tá aqui, é igual a y de a, que vale 2, mais y de b, que a gente quer descobrir, dividido por 2. Resolveu, achou o valor do coordenada y do ponto B. Então, o ponto B ele vai ter como coordenadas 9 e 4. Mesmo processo aqui para a gente descobrir ponto C que ele pede, né? Ponto B e ponto C. Então, ponto C, para a gente descobrir, a gente aplica a mesma coisa. Ó, o N, ele é o ponto médio de AC, então a gente já sabe que a coordenada x de n vale 3 meios, está aqui, 3 meios, é igual a x do ponto A, menos 5, está aqui, mais x de C, que é o que a gente quer descobrir, sobre 2. Resolve, né? A gente vai encontrar x de C igual a 8 e o y de C igual a 0. Então, as coordenadas aqui do ponto C, 8 e 0. Próxima questão, pessoal. Próxima questão, ele dá um triângulo aí e quer que você determine na letra A as coordenadas do baricentro. Se você observar, né, basta você aplicar, né, as coordenadas x do ponto A, mais x do ponto B, mais x do ponto C, certo? Soma e divide por 3, você tem as coordenadas x do baricentro. Mesma coisa é com as coordenadas y, né? Coordenada y de A, mais y de B, mais y de C, dividido por 3, você encontra a coordenada y, então está aqui as coordenadas do baricentro desse triângulo. E por último, ele quer que você calcule a distância do baricentro, tá certo? Quer que você calcule a distância do baricentro até o ponto C, que seria essa distância aqui, ó. Tem a distância entre dois pontos, a distância de G a C. Aí você aplica a mesma coisa. Distância de G a C é x de C mais, menos x de G sobre, ao quadrado, mais mais y de C menos y de G ao quadrado. Você também resolve, né? Você também resolve essa equaçãozinha. No final você tem que a distância de G a C ou de C a G, a mesma coisa, é raiz de 109 sobre 3. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tá certo? Me pergunta no privado. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.